chamar uma executiva que é referência no trabalho de análise e divulgação de dados, que apontam a temperatura e os pontos críticos do e-commerce, ajudando a guiar milhares de empresas no país. Essa mulher, ela é formada em administração pela FEA, USP, com extensão em comércio internacional na Cade Business School, na França, e hoje gerencia os maiores varejos digitais na Nielsen. Nós vamos chamar aqui, para continuar esse dia maravilhoso conosco, a Ana Zas. Oi, Ana, bom dia, que prazer ter você conosco. Bom dia, tudo bem? Não, o prazer é meu participar desse dia tão especial com vocês, viu? Eu tenho certeza que o primeiro de muitos e muitos. Com certeza, Ana. É um prazer de novo, agora o show é contigo. Obrigada. Muito obrigada. Bom, vou tentar aqui no meu mundinho. A ideia era falar um pouquinho de dados, mas também falar um pouquinho de como usar os seus próprios dados com eficiência, né? Eu acho que o nosso... a gente até, assim, eu não gerencio um e-commerce, mas vendo e tendo dentro do ecossistema, a gente viu como quem tinha dado de clientes acabou saindo na frente, né? Acabou conseguindo aí ir mais rápido nesse processo digital como um todo. Eu vou começar falando um pouquinho dos dados do momento atual. O que a gente olha, o que a gente conseguiu observar nesse momento atual, e depois eu vou entrar nesses dados de clientes. Que dicas, o que a gente pode dar de dicas aí para todo mundo prosperar o negócio? A Nielsen, observando o que aconteceu nesse momento Covid, em todos os países onde a gente tem e mensura mercado, a gente vê algumas etapas parecidas no comportamento de consumo. Hoje, aqui no Brasil, a gente vive como um todo, né? Brasil como um todo, essa etapa da vida restrita ainda, sabendo que sim, tem cidades que já estão aí vivendo uma nova normalidade, mas essa vida restrita nossa, ela muda bastante o nosso hábito de consumo, né? Então, e aí como que esse mundo digital está segurando esses novos hábitos de consumo e está propiciando aí a gente conseguir ter muitas das coisas que a gente não tinha em casa, agora ter isso dentro de casa. Falando do e-commerce como um todo, pegando aí semanas para trás, a gente começa aqui no final de janeiro até agora, né? O que a gente viu, o que a gente entendeu aí com os dados de e-commerce? Acho que o principal ponto foi como o número de pedidos, né, a quantidade de compras no e-commerce foi o que segurou o desempenho, a evolução das compras online. Acho que eu queria chamar atenção aqui para esse, logo que começa a quarentena, ou logo que começa o aviso de que teremos que ficar em casa, a gente vê um decréscimo aí, tanto em faturado quanto em pedidos, que ele é explicado por dois lados, né? Primeiro que a gente vê, sim, que o consumidor, ele fica mais, uau, não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui um mês, então eu vou pensar em gastar daqui a pouco, mas também a gente viu que foi aquele momento que todo mundo teve que parar e olhar, não é brincadeira estar no mundo digital, não é brincadeira estar no e-commerce. Eu acho que foi a grande semana aí, que foi onde os pedidos acumularam, que foi onde a tecnologia começou a não dar conta, o pessoal entendeu que estoque precisa ser tudo integrado, que você precisa ter parceiros bons de meios de pagamento, né? Então, acho que... E aí a gente vê que, sim, o Brasil conseguiu não só se sustentar, né? E eu acho que assim, o Brasil está de parabéns, nesses todos os países que a Nielsen mensura, o Brasil é um dos únicos países onde a gente não quebrou a cadeia logística, né? A gente está dando conta. Tudo bem que o prazo de entrega ele ainda é maior do que ele era antes de ter começado o Covid, mas a gente está dando conta. Prazo de entrega maior, assim, antes a gente entregava em 10 dias úteis e hoje está sendo ainda, chegou a 20, 21 dias úteis, hoje a gente voltou para 13, ainda tem um tempinho para chegar no 10, mas a gente vê que o e-commerce deu conta.
Quando eu falei em número de pedidos, eu acho que esse muito explicado pelos produtos de alto giro. Meio óbvio, né? Não tem mais como eu ir o tempo inteiro no ponto de venda, então eu começo a fazer as compras do dia a dia, aquelas compras de bens não duráveis da minha própria casa. O ano passado a gente falou muito dessa rota do e-commerce. O ano passado eu citei muito em várias palestras, discussões, né? Essa evolução dos carrinhos aqui, que eu gosto bastante, e que a gente falava que o Brasil estava nesse carrinho de bens não duráveis já. Que esse carrinho mostra uma mudança grande no comportamento do consumidor, porque na hora que ele começa a consumir itens que tem que chegar todo dia na casa dele, ele começa a ser exigente de uma outra forma. Ele começa quando ele quer muito mais contato, ele quer muito mais proximidade, ele quer fazer parte do dia a dia disso tudo, né? E esse consumidor que entra neste momento agora, esse consumidor que entra pelos bens não duráveis, é interessante que ele volta na rota e ele passa a consumir também mais daquilo que está atrás. O que eu quero dizer? Alguém que nunca fez uma compra em supermercado no e-commerce. Ele faz a compra, ele tem uma experiência positiva, ele pede o delivery também. Ele compra ingressos de alguma coisa também. E a gente continua vendo isso aqui como um comportamento. Então, entrar neste momento que a gente está vivendo agora, esse consumidor que entra, ele tende a permanecer. Por isso que a gente, acho que fala que veio para ficar e é um movimento que não volta. Mesmo as pessoas voltando a frequentar, sim, as lojas físicas, a gente sabe o tanto que a gente, brasileiro, pegar, tocar, o tanto que a gente gosta de loja física, mas existe a necessidade da reinvenção aí, que a gente já vinha falando, mas agora mais forte ainda, dessa loja física ser muito mais da experiência, do contato, da troca, do que só uma prateleira e um cardápio de produtos. Aqui, a prova, né, desse aumento de novos consumidores através dos canais, né, de farmácia, e quando a gente chama de UAF aqui, gente, a gente chama o autosserviço, que é a soma de supermercados, hipermercados e varejos de vizinhança, de cadeia. Então, as lojas de proximidade, as lojas de vizinhança que estão espalhadas por aí. E aqui a gente vê que do total de novos consumidores, então a gente vê aumento aí sim no número desses novos consumidores, e que eles entram muito mais pelo autosserviço do que pelo total aí de e-commerce. Outra coisa que a gente conseguiu já comprovar também, a maior parte dos consumidores fazendo compras por aplicativos. Então, apesar de hoje a gente não ter uma mensuração ainda de aplicativos, e aqui esses aplicativos eu estou chamando o que a gente fala dos online concierges, né? Que são esses serviços Rappi, Uber Eats, iFood, James, todos esses serviços que vão te ajudar, né? Vão servir como um concierge para você, para ir lá e fazer essa compra para você. A gente vê também que as pessoas estão consumindo, inclusive, mais os aplicativos das lojas. A gente vê também uma movimentação aí através de aplicativos próprios, muitas vezes ou para ter uma proximidade com essa loja, né? Então, ou para ajudar, principalmente quando eu vou para um serviço mais local, para ajudar o ecossistema brasileiro aí, da região também. Todo mundo pergunta o que vocês já podem falar de vida restrita, né? Ou de nova normalidade. O que vocês já conseguem falar? Eu acho que uma das coisas que a gente consegue ver e atestar é que esses novos hábitos que estão surgindo, esse comércio digital está sustentando isso acontecer. Obviamente que não existe comércio digital sem conectividade, então a gente sim precisa dessa conectividade, mas tem uma mudança de hábitos que com certeza permanece aí, tá? Então, quem ainda está na dúvida se tem que ir ou não, está na dúvida como vai, eu acho que assim, tem que fazer. Estamos no momento de pensar dessa forma, e aí eu volto um passo para trás e não necessariamente a solução é ter uma super incrível plataforma própria. Hoje em dia, sim, a gente tem muitos meios de ser digital e não necessariamente, porque eu acho que às vezes assusta, né? Então, eu tenho que fazer um super contrato, eu tenho que ser muito grande. Não, você pode ser um artesão na sua casa e tá incluído nesse mundo digital. Eu acho que é muito mais uma coisa de cabeça,
um pensamento, como você se posiciona, do que necessariamente ter... porque muitas vezes as pessoas atrelam com grandes investimentos. Não estamos falando de grandes investimentos, estamos falando de uma postura, de uma atitude de pensar que esse consumidor está conectado. O que a gente vê aí, então? Essa parte da segurança, né, das pessoas buscarem mais segurança, e a gente consegue, através do mundo digital, ter um tracking, né, ter um rastreamento do que foi feito ali. Então, você consegue mostrar para as pessoas como você está dando segurança para toda a cadeia, seja para os seus funcionários, seja para os seus fornecedores, seja trabalhando num ambiente. A gente vê duas coisas aí que acontecendo nos países onde já estão mais abertos, que é a compra com hora marcada e a redução do contato humano. E aí eu acho que a redução do contato humano físico, não do contato verdadeiro humano, porque essa tem que prevalecer. A gente vê o brasileiro hoje levando para dentro do lar coisas que ele fazia fora do lar, então acho que é um pensamento, um ponto de atenção aí para todo mundo, como conseguir pensar nisso, né? Aquele meu produto, como ele pode integrar um ambiente mais domiciliar. As experimentações não param. Aqui tem até um ponto interessante de uma pesquisa que a gente fez, que eu acho bem legal, que fala que existem hoje dois tipos de pessoas. São as pessoas que estão se sentindo restringidas, as pessoas que foram altamente impactadas, seja pela doença, seja pelo negócio, pela economia. E daí elas vão estar mais restritas. Então, essas pessoas vão em busca de preço, essas pessoas vão em busca de promoção, de oferta. Mas existem as pessoas que estão se sentindo mais seguras, que estão se sentindo mais... Elas estão se permitindo fazer experimentações. E aqui eu não estou falando de classe social. Por que eu não estou falando de classe social? Porque, sim, eu posso ter uma pessoa numa classe muito alta que perdeu tanta coisa que ela vai estar se sentindo mais restringida. Então, eu acho que tem a forma de achar o seu público que quer experimentar coisas novas dentro desse modelo. Acho que, por um tempo, a gente ainda vai passar essa restrição ao acesso a tudo que a gente consegue ter, né, a todo lugar que a gente consegue frequentar. Então, o digital vai ajudar isso. Suporte a produtores locais e essa parte o senso de comunidade, né, o senso de fazer parte. Uma coisa que eu gosto bastante é que o brasileiro, ele está dentro. Ele gosta de estar dentro porque ele não gosta de estar fora. Então, aqui funciona grupo, aqui funciona comércio social também, né? Quando a gente fala assim, e o social commerce, né? Esses comércios através da mídia social, vai dar certo? Eu acredito que sim, porque no comportamento do brasileiro a gente vê este comportamento de gostar de participar de grupo. Indo agora para a parte de dados de clientes, que é onde eu queria fazer minha contribuição aqui, eu vejo tanta gente aí olhando e pensando o que significa isso. Eu tenho dado do meu cliente, como que eu trabalho com isso, ou eu quero ter mais, né? E eu digo, gente, quem tem dado de cliente, saiu na frente, invista em ter dado de cliente. Por que vale usar dado? Aqui uma explicação, acho que a gente tem tantas palavras, né? E hoje em dia tem tantas palavras bonitas, algoritmo, big data, data science. Então, vamos simplificar a vida. Dado serve para melhorar a tomada de decisão. Se eu sei que vai chover, eu tomo a decisão de levar o guarda-chuva. Ponto. O que está acontecendo hoje no mundo? Os dados estão vindo em muita velocidade, em muito dado ao mesmo tempo. E a gente está conseguindo processar esses dados de uma forma mais rápida. E aí, quando eu consigo processar uma quantidade de dados muito grande, rápido, e tirar padrão dali de dentro, é que eu chego no tal dos analíticos. Então, quando você ouvir falar desses analytics, o que significa? Significa achar padrão ali dentro daquele monte de informação, tá? Desmistificando aqui um pouquinho para vocês. Mas eu posso entender meu cliente e eu posso entender meu cliente 1 milhão. O importante é a postura também de falar, eu quero verdadeiramente conhecer. Por que importa, né? Por que isso daí vai impactar? Conhecer ele vai te ajudar de alguma forma. Eu acho que, assim, a primeira coisa, hoje em dia, não delega para terceiros
e nem acredito em fidelidade eterna. As mídias sociais, elas acabam ajudando muito a gente a entender um pouco do todo, e muitas vezes eu vejo gente falando, não, mas eu tenho lá o Instagram, tem minha conta, tem um monte de gente, se eu precisar conhecer o cliente, eu vou lá dentro e entendo. Mas, assim, cuidado para não delegar para terceiros. Entende você, o seu negócio, como o seu cliente compra dentro do seu negócio primeiro, né? E eu acho que, independente do tamanho, a fidelidade, ela não vem de um programa de fidelidade. Não é necessariamente, eu tenho um programa de fidelidade, que eu volto aí na parte de delegar, né? Cuidado com as coisas que a gente fala, eu comprei isso, ou eu tenho isso e agora vai resolver. Eu acho que vem da atitude de olhar e de servir ele de uma forma melhor, de pensar como que eu facilito a vida dele. Talvez, não necessariamente eu preciso dar um brinde, mas eu posso criar uma lista boa para ele do que ele já comprou. Eu posso, na hora que ele interagir comigo, lembrar para ele que a calça dele é M, mas o top dele é P. Aqui na minha loja, né? Então, eu posso, através dessas pequenas atitudes, que eu vou conseguir poupar mais até, muitas vezes, esse cliente e criar esse relacionamento melhor. Eu acredito muito que a tecnologia, ela deixa as coisas mais humanas e ela tem que servir para isso, né? Para essa interação maior com o ser humano. E aí a gente volta aqui, que eu gosto de lembrar que o mundo é cíclico, né? Então, é aquela lojinha antiga que conhecia um a um de quem eram os seus clientes num mundo completamente novo, digital, mas que eu ainda tenho a chance de saber um a um daquelas pessoas que estão ali dentro interagindo comigo, tá? Eu posso precisar de ferramentas, e tem ótimas ferramentas aí. A gente, como Nielsen, tem ferramentas para entender cliente, para programa de fidelidade, mas eu acho que eu não quero complicar a vida de ninguém aqui, eu quero simplificar. Gente, começa pelo Excel, começa por juntar informação do seu cliente. Importante, não esqueçam da nova lei de proteção de dados antes de iniciar esse uso aí dos dados, tá? Eu acho que eu não sou especialista da lei, mas procurem, entendam, porque a gente não está falando aqui de pegar dados sem avisar. Eu estou de comum acordo com o meu cliente, conversando com ele. Como que eu posso me organizar, assim, colocando no tempo aqui duas coisas que eu acho legal? Você pode ter dados agregados, que significa o quê? Aquele ticket do cliente. Você começar a entender o que ele compra na cesta de compra dele. Toda vez que ele enche um carrinho, o que ele coloca lá dentro? Eu não preciso identificar quem é quem. Eu vou conseguir entender aí, por exemplo, qual que é o produto mais vendido da minha loja, qual que é o produto mais vendido do meu e-commerce. Nossa, pode ser que todo mundo que compra alguma coisa compra também um boné. Interessante saber que esse boné é tão importante nas cestas de cada um desses clientes, né? Porque às vezes esse boné nem aparece quando eu faço o ranking dos top produtos. Por quê? Porque o preço dele é mais baixo, mas ele é um produto que me dá uma vendinha a mais. E eu também tenho como trabalhar com dados identificados. Aí sim é o dado que eu peço a permissão e vou ter lá o comportamento individual de cada um desses clientes. Eu posso aqui tanto trabalhar com personalização, posso traçar o que a gente chama das personas aí, né, que são as figurinhas, qual que é o tipo básico, assim, quais são os diferentes tipos que compram no meu negócio. Eu posso criar, acho que é aquilo que a Amazon tem, que todo mundo acha wow, assim, principalmente nos Estados Unidos, que é aquele, se você gostou disso, também pode querer, e aparece ali, você fala, uau. Pode fazer promoção direcionada, montar grupo de testes para campanha, mas aí acho que a pergunta de vocês é, beleza, legal, gostei, quero começar a fazer um pouco disso, qual que é o passo seguinte, né? Então, vamos lá. Dados demográficos são legais, mas hoje a gente está mais complexo que só dados demográficos. Como melhor, então, aproveitar isso daí? Aqui, vou deixar uma listinha para vocês pensarem, tá? Existem ferramentas, claro, sim, para começar a coletar tudo isso, mas eu também estou pensando em quem está no negócio aí, tem que se virar com o que tem, né? Então, a gente está falando de dados demográficos, de total gasto
no meu negócio, para entender qual que é o seu ticket médio, porque a partir desse ticket médio você pode pensar em fazer promoção, você pode pensar em fazer, a partir desse valor, você ganha frete grátis ou você ganha alguma outra coisa. O propósito das visitas, então quando ele vai lá no seu site, o que geralmente ele faz, como geralmente ele compra. Quando você faz um desconto, né, entender assim, eu faço um desconto, isso daqui, nos diferentes tipos de produtos, que desconto que te dá mais vendas e que desconto que só dá views, mas não dá vendas. A proposta, como que ele chega na sua loja, se é Instagram, se é outras mídias sociais, se é WhatsApp, se é referência, e através desse como ele chega na sua loja, para depois pensar no seu relacionamento com mídias. Como que ele se engaja também nas visitas, né? Por exemplo, muitas vezes, eu uso o aplicativo para pesquisar, mas depois eu vou no site exatamente para comprar. Então, acho que tem uma série de coisas que a gente pode começar a coletar e armazenar essas informações que vão ajudar tanto no processo de conhecer, de ter mais análises, como de executar a campanha, tá? Isso daqui tem, sim, mecanismos para se fazer com sistemas, mas também dá para fazer em casa, nem seja no papel, anotando, para se pensar mais para frente, tá? Acho que são dicas legais aqui que vocês vão conseguir entender cada categoria, como que ele interage comigo, para pensar aí nesse mundo mais à frente. Para criar estilos de vida, para falar dessas preferências por canal. Muitas vezes, às vezes, você até está mantendo um chat que nem precisa mais, porque seu contato com ele é o WhatsApp. E aí você fala, por que eu estou pagando o chat se o meu contato com ele é o WhatsApp? Seguindo aqui, quais são as dicas aí, né? Acho que até assim, nossa, que óbvias essas dicas. Mas eu acho que vale sentar no negócio. Acho que eu coloquei aqui algumas dicas que eu gosto, para sentar e falar, gente, vamos começar então? Vamos garantir aqui que a gente tem conhecimento do cliente? Vamos garantir aqui que a gente está trabalhando com isso? Então, eu deixei algumas dicas aqui para vocês. Principal, parece boba até, mas começa pelo cliente e não pelos produtos. Muitas vezes a gente faz reunião dentro do negócio e começa por olhar os produtos que mais vendem, mas começa a entender quem são os seus clientes, quais são os seus clientes que te trazem mais retorno, né? Aqueles clientes que interagem mais com você, o que eles compram? Porque muitas vezes pode entrar alguém lá dentro e comprar 50 mil de um produto, você acha que aquele produto está incrível e você não está falando verdadeiramente com esses clientes, tá? Sim, mantenha um banco de ofertas, mantenha quais são aqueles produtos que vão ter mais o que a gente chama de elasticidade, que eles mudam mais a venda de acordo com a promoção que eu faço em cima disso, tá? Então, não são todos os produtos que eu promociono que eu tenho mais retorno. É importante encontrar esses produtos que, sim, aqueles produtos são os ganchos, né, que vão fazer mais retornos. Mas também é importante conversar com os diferentes grupos de clientes que você tem. E aí, nesses diferentes grupos, você consegue achar o que faz sentido ali, seja para oferecer um item a mais, né, seja para que ele volte mais vezes na sua loja. Então, eu acho que é super válido, e aí você consegue sair do desconto. Você consegue personalizar o seu relacionamento com ele, saindo do desconto. E aí aqui, para fechar, eu deixo minha dica final, que é o seguinte. Começa simples, pensa prático e acionável. E assim, começa a gostar de número. Eu acho que a gente vai pegando gosto pela coisa, né? Seja ver o número ali do negócio crescendo, seja ver esses dados, essas informações dos clientes. A gente está vivendo um momento muito desafiador, onde a gente escuta, né, vai entrando na nossa cabeça tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer... Gente, a gente não tem que nada, né? A dica humilde que eu dou mas não custa nada fazer pergunta. Então, seja pergunta para melhorar o seu relacionamento em casa mesmo, seja pergunta para melhorar seu relacionamento no trabalho, seja pergunta para o cliente, pergunta para ele, conversa com ele, abre esse canal de pergunta e saiba ouvir. Eu acho que é muito difícil saber ouvir. A gente gosta muito de falar, né? Mas saber ouvir é uma arte e daí vem
o gancho para ter um bom relacionamento com o cliente. Saber ouvir, saber entender, e não tem nada melhor para saber ouvir do que fazer pergunta. Todo mundo fala, como que eu ouço bem? Faz pergunta. Faça perguntas, que é a melhor forma de se ouvir. É isso. Estou aqui disponível para responder as perguntas, ou depois as meninas acho que vão me passar também. Espero que tenham aproveitado. Queria agradecer as meninas do e-commerce aí, dando esse show. Ana, foi sensacional. Muito obrigada pela sua super aula. Obrigada mesmo. O MRE agradece muito a tua participação.